tenho 22 anos e quando criança tinha crise de bronquite. Porém, depois da adolescência não fiz mais uso de medicamentos. Estou no grupo de risco? Então, Iraco, é aquela coisa, né? A gente precisa saber se o processo inflamatório ele continua ainda no seu organismo, né? Porque muitas das vezes o paciente está sintomático, mas ele tem inflamação nos brônquios ainda. Um exame muito bom para que você faça um diagnóstico preciso para saber se a inflamação existe é a prova de função pulmonar, é aquele exame do sopro. Daniel, se depois Daniel puder colocar uma imagenzinha, sem pressa, vai botando devagarzinho enquanto eu vou explicando. Então a prova de função pulmonar é aquele exame que você sopra, tá? E o sopro, por sua vez, ele vai dar justamente aquela capacidade que você tem no seu pulmão de eliminar o ar, de expirar o ar. E é interessante que a gente faz a chamada prova do broncodilatador, ou seja, a gente faz o primeiro sopro, espera um pouco, dá o remédio broncodilatador, que é o Aerolim, o salbutamol, né? Dá o salbutamol e faz um segundo sopro. Se o remédio, se houver uma diferença na primeira curva do sopro em relação à segunda, é porque o seu brônquio está inflamado, ou seja, o remédio funcionou no brônquio. Porque se não houver diferença, ou seja, a primeira curva que você fizer for exatamente igual à segunda curva, elas se sobreporem, ou seja, você faz a primeira curva, depois você faz a segunda curva e houver uma sobreposição, elas ficarem exatamente no mesmo lugar, é porque seu pulmão não está inflamado e o remédio não vai funcionar num pulmão não inflamado, entendeu? Agora, se houver uma diferença na curva, ou seja, você fez a primeira curva e na segunda curva, depois do remédio, depois do jato que você fizer, o chamado broncodilatador, houver uma diferença nessa segunda curva, é porque o seu pulmão está inflamado, então está indicando que você está com um quadro de asma leve não tratado, tá? Porque remédio só funciona em brônquio inflamado. Se o brônquio não estiver inflamado, ele não funciona, tá? Ele passa desapercebido pelo brônquio, ok? Então essa é chamada curva prova do broncodilatador. Infelizmente, nós não estamos podendo fazer esse exame agora em caráter de urgência, porque como você sopra, existe a chance de contaminar o ambiente com coronavírus, então a gente teve que suspender. Você tem que observar, se por acaso você começar uma tosse persistente, diária, é um indicativo, tá? Um indicativo de que você está com o início de uma asma persistente leve. Então procure o nosso médico e ele vai iniciar o tratamento empírico. O melhor sempre é que nós iniciemos o tratamento com o uso da prova de função pulmonar, porque a gente vai saber exatamente como é que está a condição clínica do seu pulmão. Mas nós estamos vivendo um momento de calamidade, um momento de guerra, a terceira guerra mundial, a guerra bacteriológica que nós estamos vivendo. E nesse momento de calamidade, de guerra, a gente tem que fazer o tratamento que pode, que dá. Então, assim, se existe uma suspeita, você deve iniciar o broncodilatador com corticoide inalatório, mas com a indicação do médico, tá bom? Não faça isso sem a indicação do médico por conta própria. Tem aqui nossa telemedicina, 21 99 374 2042, 21 99 374 2042, dá uma ligada para lá, marca uma consulta, tá? Que o médico vai saber melhor um pouco do seu quadro clínico e vai ver se você tem indicação de fazer o broncodilatador ou não. Aproveitando que nós estamos com 1.500 frascos disponíveis, não sei até quando esse estoque vai durar, 1.500 frascos disponíveis para dar gratuitamente aos pacientes que tiverem receita ou aos pacientes que passarem por um dos nossos médicos e tiverem indicação para o tratamento, tá bom? Lembrando que a asma, ela deve ser tratada de uma forma holística, né? Com a medicação inalatória, com remédio nasal, com determinados medicamentos orais, ok? E também com as vacinas, a imunoterapia. A vacina para alergia é o único tratamento que muda a história natural da doença, ou seja, que ensina o organismo a não ter mais o problema, tá bom? Um abraço, obrigado.